lembrando, né, velho Armar, a vida da gente sempre numa prancheta com ele sempre mostrando as coisas, a gente também levando nossas ideias, nossas bolando o trio elétrico, bolando as guitarras. Mas a gente está aqui agora realmente para reproduzir o cavaquinho de trio elétrico, esse que a gente não tem mais. É aquela guitarra de quando eu tinha 10 anos de idade, que eu queimei o amplificador na escola. Já era uma guitarra mais moderna do que essa aqui que a gente está usando como esboço. Essa aqui é das mais antigas, mas em seguida eles fizeram rapidamente dar um jeito aqui de... Ela era toda assim, ela tinha um ar assim meio... Como é que chama essa... sextavado, né? Que nem aquelas chaves. A ideia do Dodô e Osmar era modernizar. Linhas retas. Aqui tinha os dois ímãs, aqui tinha o parafuso que prendia os dois ímãs com o captador, e aqui vinham, né, os lugares das cordas. Armando, esse é o primeiro cavaquinho de trio que você aprende a tocar, né? Assim que você começa a tocar, né? Antes de você... Perfeitamente. Eu me lembro dele. Essa aqui foi a minha primeira guitarrinha, né? Moderno, né? Foi a minha primeira guitarra baiana, né? Aqui as tarraxas. As tarraxas no estilo das tarraxas antigas, né? Como eram as tarraxas dos cavaquinhos. Porque o braço era de cavaquinho. Olha bem. E assim começava aqui os trastes e tal, ia diminuindo. Essa parte aqui, ela era mais elevada. Era mais, isso aqui descambava, né? Era meio inclinadinho assim. Né? Visto no perfil, ela ficava assim, ó. Deixa eu fazer no perfil de fundo, né? Vendo só na largura. Você tinha um meio. Ela ficava assim. Assim, assim, assim. E ela tinha uma caidinha para as laterais, que era assim. Tinha uma certa largura. Pã. Então ela era assim, ela vista daqui de fundo, essa parte aqui mais elevada e essas laterais caídas, né? Isso aqui dava uma caidinha para lá e para cá. O meu pai, como sempre, tinha uma plaquinha para ele botar o dedinho. Ele tinha uma aba de alumínio que ele botava, né? Que ele usava para botar o dedinho dele. Aqui puxava-se as cordas. 2, 3, 4. Pronto, e aí essa foi a minha guitarrinha baiana quando eu tinha 10 anos de idade. Era o cavaquinho elétrico, era o cavaquinho de trio elétrico. Era como eles chamavam, e foi assim que a gente passou a chamar nos primeiros discos do trio elétrico, até transformar na guitarra, até virar uma guitarra baiana. Nada como dar o seu nome da terra de origem, né? Por que não? Gerou o trio elétrico, né? Tudo por causa dessa guitarrinha aí. E é a nossa escola musical maior. Tá aí, um cavaquinho de trio elétrico dos anos 60. 62, 63, 63. Você já em saiu 64 meu pai fez o trio mirim, eu tocava com essa guitarrinha. Justamente quando eu tinha 10 anos,
ainda em fevereiro, e 11 anos no ano de 65. Formato e mais esse outro que você desenhou aí, ele vai até 66. Quando em 74 nós começamos a fazer trio elétrico, a gente já usava esse modelo aqui. Exatamente. Você começa a botar distorção nesse modelo aqui. Foi aí que eu pedi para Dodô fazer esse instrumento aqui. Eu desenhei, sempre numa folha de papel grande e tal, desenhava. O Dodô tirou de uma madeira só. Ele é todo uma madeira só. Que é o cavaquinho de trio elétrico e a guitarra, que era para fazer os sons, as bases, as coisas, para fazer os shows principalmente, né, de palco. É um pouco uma história do avião, né, que vários foram construindo. Um dia o homem ia voar, mas Santos Dumont foi o primeiro. Como aqui para nós, Dodô e Osmar foram os primeiros também a ter os instrumentos elétricos. Mas você desenhou essa e você também desenhou o baixo de Betinho. O contrabaixo de Betinho, que é no mesmo estilo, claro, seguindo já uma linha moderna, né, para a época. Isso foi em 75. As influências que a gente teve de guitarra é que eu cheguei a esse formato aqui, também desenhando, né, pegando um papel e recortando e tirando, desenhando um formato no que eu queria, o raio cósmico, sonoro e tal. E o meu amigo Luiz Brasil conhecia o luthier Vitório Quintilo. O Dodô já tinha morrido. Dodô já tinha morrido. A gente não tinha mais Dodô. Não tinha mais. Mas tinha uma consciência de que a gente poderia construir, a gente já tinha aquele hábito, né, de inventar, de bolar um instrumento. É aí que a gente descobre o Vitório Quintilo, que tinha sido um luthier da Giannini durante muitos anos, se aposenta e começa a construir na casa dele para
particulares e tal, e eu levei o desenho para ele, já todo desenhadinho, estava tão bem desenhado que ele cortou logo a madeira em cima do desenho. Você tem um braço mais largo, né? Você tem uma quinta corda para poder ter mais recurso, aumentar o campo harmônico do instrumento. Em 94, eu começo a fazer o desenho de um bandolim acústico com 10 cordas. Você conheceu o Jorge de Itacaranha. Jorge de Itacaranha, E eu dei o desenho do bandolim acústico que eu queria de 10 cordas. Só que o Jorge não trabalhava com acústico. Ele fazia... Era o maciço, ele trabalhava com a madeira maciça, mas ele se propôs a fazer um semiacústico, que eu acreditava que fosse ter uma sonoridade, mas que no final acabou ficando maciço. Eu fiz uns testes com ele, inclusive tocando com o trio elétrico numa apresentação. Eu abri com o bandolim de 10 cordas, isso em 95 para 96. Eu desenhei esses dois instrumentos, né? O bandolim de 10, a guitarra baiana de 5 cordas. E é uma situação assim, pela primeira vez eu estou com eles dois aqui hoje na mão, mostrando. E aí que a gente vai tomando pé da situação, né, de como através desse tempo todo a gente foi desenvolvendo esses instrumentos e eles passaram a fazer parte, né, da música, dos músicos. A guitarra baiana, que era a característica até o começo dos anos 80, geral de todo o trio elétrico, ela passa a ser a característica do nosso som. Hoje o Dodô e Osmar é o trio elétrico da guitarra baiana, né? O trio elétrico que conservou a escola, né, desse som, né, tudo isso que a gente desenvolveu a partir dos discos, né, Jubileu de Prata, até os dias de hoje, absorvendo tudo de novo, tudo que se faz principalmente na guitarra. A gente estava tocando no trio elétrico, quando acabamos de tocar, no final, ele chegou com aquele sotaque bem sergipano para mim. Rapaz, eu quero fazer uma guitarra para você, uma guitarra... Você estava tocando com essa aí. Era a minha guitarra. Como é que você quer a guitarra? Aí eu deslanchei. Velho, você quer fazer uma guitarra do jeito que eu quero? Quero com alavanca, principalmente, né? Ele... Pronto, já tinha pensado nisso, mas foi agora você falar. E é o nosso grande Elifa, nosso luthier, Elifa Santana. Paquímetro, veio com o paquímetro, medindo tudo. Mediu ela toda, né? Qual era a distância das cordas para mim, tudo do jeito que eu queria, para ele não errar. E ele não errou. E depois dessa, a gente teve a ideia de criar uma série, né, de Acaicó, para poder... que todo mundo pudesse ter guitarra baiana. E a gente se integra tanto ao instrumento que consegue fazer ele falar com a gente, né? E a gente consegue conversar através desse instrumento aqui.